A técnica, meu querido, é o segundo plano. Claro, é bom você ter uma voz boa, é bom você ter uma noção do instrumento que você está tocando, é bom nós termos uma métrica, um ritmo, uma cadência, até para que a igreja possa se identificar. É ótimo isso daí, mas se nós formos esperar formar toda uma técnica primeiro dentro da igreja, nós não vamos adorar. Eu costumo dizer que se você não tem as cordas vocais perfeitas para cantar, pega um pandeirinho. A marcação, Rafael vai saber muito bem disso daí, ajuda bastante na bateria, mas você precisa de ritmo para poder fazer isso, senão envolve o negócio todo. A forma de você adorar, a forma de você expressar. Aquele líder continuou dizendo: a adoração a Deus sempre foi confundida, como eu acabei de dizer, com uma técnica que a pessoa tem em tocar o instrumento ou a sua capacidade em manusear o microfone. Imagino que se fosse apenas isso, como então ficaria a adoração de uma pessoa que não pode falar ou é debilitada de alguma função? Ele não adora? Se eu não tenho voz, se eu sou mudo, ou se eu sou debilitado dos meus braços, das minhas pernas, eu não posso ser um adorador? A adoração está onde? No seu coração, na tua forma de expressar. Tem um DVD, uma música do Grupo Logos mesmo, o Autor da Minha Fé. Essa música é um dos ícones do cristianismo. E eu vi no DVD, acho que eu tenho esse DVD lá em casa, tributo do 30 anos do Logos. E um menino cadeirante, ele parecia ser debilitado, como fala não é mongol, como é que chama hoje o nome, gente? Me perdoe a expressão. Síndrome de Down, obrigado. Ele parecia que tinha síndrome de Down, estava numa cadeira. Mas no momento da adoração, não se explica, você não tem como explicar a forma de adorar. Você percebia com toda a debilidade aquele menino naquela cadeira de roda, levantando as mãos, com a sua boca quase que babando, ainda ele cantando: glórias ao Autor da Minha Fé, a boca toda torta. Mas eu vi ali uma expressão tremenda, que certamente agrada. Olha, eu não quero fazer juízo de valores, mas uma adoração como essa atinge o coração de Deus de uma forma tremenda. Do que aquela que eu tenho que estar aqui no palco, com a minha melhor roupa, com o meu microfone, por favor, regule aí, o médio grave está fora da minha frequência. Não é isso. Eu não estou no palco, eu estou no local de adoração. Isso aqui é lugar sagrado, não é para qualquer pessoa. Se estivéssemos vivendo ainda, meus amados, no tempo da lei, nem eu seria capaz de estar aqui nesse altar. Seríamos fulminados. Mas a adoração nos leva a um ponto supremo, a presença do Senhor. Amém? Estou fazendo entender? Glória a Deus. Então, dois fatores são importantes e são destacados nessa nossa afirmativa. Primeiro, ter um relacionamento com o grande Deus. Segundo, refletir esta verdade, ou seja, esse relacionamento em todo o seu ser, em tudo aquilo que você faz. Eu ouvi de um pregador, obviamente vocês devem conhecer, bispo João Carlos. Ele é bispo da igreja, na nossa igreja na Sexta Região. É uma frase que marcou a minha trajetória na área de louvor, baseado no Salmo 20. Ele disse: o louvor precisa refletir a realidade. Você tem que cantar aquilo que você vive. Amém? Você precisa refletir aquilo que você vive. Por favor, controle o meu horário, tá? São 10h05, tem até que horas? 10h20? Tá bom, eu vou adiantar aqui então. Então ele colocou o seguinte: o louvor ele precisa refletir a realidade. Um cântico também de Davi Sassi, eu gosto muito dos louvores dele. Lá, essa canção foi lançada acho que 2011, 2012. Abro mão dos meus sonhos, 2012. Abro mão dos meus planos. Música linda, né? Abro mão da minha vida, porque isso leva a gente nas alturas, não é isso? Olha o que essa letra fala: Senhor, eu abro mão de tudo o que eu tenho para poder te servir. Tu vive isso? Se tu não vive, não canta. Não canta.
Quando essa canção surgiu, eu estava em Cascadura e levei essa música para o Ministério de Louvor de Cascadura e coloquei: só temos música nova, vamos lá. Já tínhamos passado para eles esses princípios, né? E aí o pessoal começou a cantar, gostaram, aquela coisa toda. Aí eu perguntei: vem cá, vocês estão preparados para cantar isso? É, pastor, complicado, né? Ah, mas é sucesso, a igreja toda canta. Entenda uma coisa, ministros de louvor, nós podemos levar a igreja para o inferno. Nós podemos, se nós não tivermos cuidado com o que nós cantamos, nós levamos a igreja a ser mentirosa. E a responsabilidade não é deles, não. Quem está conduzindo? Como pastores, por exemplo, eu posso levar a igreja ao inferno. Pregar uma falsa realidade e fazer com que vocês morram sem Cristo. A responsabilidade de vocês? Não, será minha, será nossa, de pastores. Então, eu preciso refletir essa realidade em tudo que eu faço. Até as canções que nós ministramos, nós precisamos estar atento àquilo que ela diz. Quem te viu na prova não te ajudou. Vai me ver na terra, você vai se arrepender. Isso aqui é uma praga, né? Eu vou estar lá na plateia. Você vai estar na plateia, eu vou estar no palco. Gente, o que é isso? É vingança por meio da canção? Alguém pisou no teu carro, vou fazer uma música de adoração a Deus. Senhor, acaba com a vida daquela pessoa agora. Mas foi sucesso. E quando essa cantora ela foi questionada sobre isso, porque ela é cantora e autora da música, quando ela foi questionada sobre essa, não, é a realidade que eu vivo e eu não tenho problema e vou cantar sempre que for possível. Eu falei: Jesus amado, o que é isso? A verdade que você transmite por meio da música tem que ser uma verdade pura, sincera, perdoe-me a redundância, uma verdade verdadeira. Ela não tem que ter mais ou menos, não. Ela não tem que ter sofismas, não. O louvor, então, precisa refletir essa realidade. O relacionamento é gerador de confiança e reflete na vida do autor a sua mais pura realidade. Oséias 6, verso 3, você não precisa abrir, fala para nós o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Isso também gera para nós o princípio de relacionamento. Salmos 25, verso 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A quem chamamos de íntimo, como nós falamos, certamente alguém que nós conhecemos muito bem, a quem podemos abrir a nossa vida e a este sem que haja receio ou culpa, alguém com quem choramos, brigamos, repartimos as alegrias, alguém com quem confiamos. E você faz isso no momento da adoração. Senhor, o meu coração está contrito, o Davi era mestre nisso. A minha alma anseia por ti, Senhor. Para onde eu vou, para onde eu me irei do teu Espírito? Se eu subo do mais alto dos céus, tu estás. Se eu vou no mais profundo do abismo, o Senhor também está lá. Para onde fugirei da tua presença? Isso eu não vou. Isso sabe o que é? É um momento de dor que o salmista estava passando. Senhor, eu não aguento mais, o que eu faço? Eu estou em pecado, eu não tenho como me esconder de ti. Isso só é possível quando você tem intimidade. E a adoração ela passa por esse princípio de intimidade. 1 Tessalonicenses 4:3, a parte A: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Um dos modos da nossa região neste ano está sendo arrependimento, santificação e reforma de conduta. Então, Deus deseja que sejamos santos porque Ele é santo. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico trata disso e nos leva a esse processo de santificação. A busca da santificação não é um caminho aí com trilhas, é uma estrada marcada por Deus,
que em momento algum, esconde o seu desejo por nossa santidade. O Senhor quer que por meio da adoração alcancemos essa santidade. Ele já sinalizou o caminho e requer de nós tão somente que o sigamos. O testemunho é outro fator fundamental que colocamos. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? As minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pois bem, os outros, conhecendo o nosso testemunho, passarão para outras pessoas. A igreja que reflete a adoração vai ser uma igreja que vai chamar a pessoa, vai atrair a pessoa, e aqueles que chegarem e perceberem uma adoração espontânea diferente vão falar: opa, aquele lugar ali é a habitação de Deus, ali aonde há o louvor onde Deus habita, eu quero ir, vamos lá, convida um outro. Então, seja também espontâneo na tua adoração, mas transmita essa realidade. Este é o fundamento auge. Adoração ao Senhor. Neemias 9:6. Eu já estou partindo para o final. Só tu és o Senhor. Tu fizeste o céu, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nele há, os mares, e tudo quanto neles há, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Eu preciso, como um adorador, reconhecer a essência da adoração, que é a minha própria vida diante de Deus. Nós nos menosprezamos tanto, olhamos no espelho, ao invés de agradecermos a Deus pela beleza. Nem, isso é lindo. Alguém vai falar o contrário, mas você tem que se achar lindo. Você tem que ver a beleza de Cristo em você. Eu tenho a marca de Cristo em mim. É isso? O meu coração está escrito o seu nome. Você precisa refletir isso. Mas acordamos de manhã, aquela coisa: caraca, tá ruim o negócio aqui hoje. O dia não vai ser bom, minha cara não está boa, a tendinite já atacou, a artrite está ali, a artrose está cá. Falei: Jesus, a pessoa já carrega, já acorda com a cama nas costas e vem trazer mais um peso enorme a ela. A palavra nos ensina: em tudo dai graça, agradeça ao Senhor pela artrose, pela artrite, pela tendinite, agradeça, mas peça: Senhor, me traz a cura. O louvor ele cura, o louvor ele sara. É muito gostoso quando você percebe uma pessoa, eu presto muita atenção na adoração dos idosos, por exemplo, na nossa igreja. Às vezes as mãozinhas frágeis, naqueles cânticos de adoração, estão eles lá, quase que pedindo para alguém segurar o braço, mas eles estão querendo levantar a mãozinha para poder adorar. Às vezes pode ser que esteja doendo, mas naquele momento da adoração ali, você esquece a dor, você esquece tudo que está à sua volta, porque há uma intimidade, há uma espontaneidade, há uma entrega, há uma adoração perfeita em todas as coisas. A adoração, então, é a resposta espontânea de quem foi impactado pela revelação de Deus. E ser impactado pela revelação de Deus, meu querido, requer tão somente o que? Conhecimento. Estar atento à palavra do Senhor a todo momento. Estar atento à palavra do Senhor a todo instante. Ser espontâneo. Às vezes vemos aquela coisa muito quadrada. Nós precisamos criar. E aí eu me dirijo aos músicos e aos cantores da igreja. Você precisa entender o seguinte: o que o artista cria no seu CD, no seu DVD, é uma coisa para poder ser vendida. A tonalidade que ele usa na música não é a mesma que você tem que usar. Se você tiver capacidade vocal para isso, amém, faça. Mas eu preciso criar a adaptação àquilo que a minha igreja consegue cantar. Entenda, eu não estou fazendo louvor para mim. Eu estou sendo um condutor do louvor para que a igreja seja levada também ao trono da graça. Eu preciso compreender que a tonalidade do meu instrumento, a tonalidade do meu vocal tem que ser equivalente ao que eles vão poder cantar. Ah, eu vou cantar aqui, vocês que se virem. Vocês que se virem uma vírgula.
O levita, muita gente pega só o nome do levita associado à canção, à parte musical, né? Mas não, o levita era o carregador de piano. Então, os levitas são os servos. Nós temos que servir a igreja. Nós temos que servir aos pastores. Eu falo nós porque eu também sou levita e de vez em quando eu tenho que estar obedecendo, justamente agora por fazer parte de um departamento regional de música, onde tem uma liderança regional e tem uma liderança episcopal. Se o bispo falar, olha só, não podemos cantar tal música, o programa estava todo pronto, Evane, e agora? Não podemos cantar, não bispo, mas nós ensaiamos. Olha, não dá, o tempo não vai dar para fazer isso. Não, mas eu tenho que sair 5 canções, pastor, se vira, eu quero tempo para 5, vai 1 hora só de ministração de louvor, e você cansa a igreja, você é obrigado, você está naquela caixa, enquanto não terminar aquilo dali, você não se satisfaz. A igreja precisa se sentir bem, tem que ser espontâneo, ela tem que receber o impacto da palavra por meio da adoração, tem que fazer a diferença. Tem que ser algo sobrenatural, a revelação de Deus. Cada um tem a sua forma de adorar. E se é espontânea, impactante e reveladora, ela atingirá o coração de Deus. Pois bem, Asaf Borman, nós falamos sobre ele ainda há pouco. Quando eu escrevi esse artigo, eu fui buscar algumas fontes, e obviamente nele e no Luciano Mandra. Eu peguei 2 gerações diferentes de cantores, de adoradores. O Asaf, como pioneiro da adoração no louvor, em nossas igrejas, ele tem mais de 45 anos de ministério. E mantém-se atual com suas composições. A voz já está um pouco mais rouca, não aguenta mais aqueles agudos que ele tinha antes. Mas 2 perguntas eu fiz para ele. Você percebe algum conflito de gerações na área da adoração e nesse contexto? Pode-se ver a tradição e o tradicionalismo também em conflito? Ele me falou, olha, para mim o grande conflito é com respeito à linguagem. A mensagem em sua essência é similar, mas a linguagem musical e as formas são diferentes. Alguém falou aqui de funk, né? Na minha geração, isso Asaf dizendo, já mudou essa linguagem e agora a mudança ainda é maior porque os meios de comunicação se ampliaram. Claro, eu tenho que acompanhar o que a mídia, no sentido positivo, me transmite. Eu tenho que pregar o evangelho atualizado. Eu tenho que pregar a palavra de Deus, a palavra de Deus é atual para as nossas vidas, amém? E eu tenho que trazer as canções que falem no contexto atual. O que nós estamos vivendo agora? Momento de guerra, de conflito, não é isso? De fome, de desespero. O que nós precisamos cantar dentro da igreja? Senhor, aplaca esses inimigos, caiam por terra os inimigos de Deus, abastece, não há de haver fome, não há de haver miséria. Nós temos que profetizar por meio do cântico isso. Precisamos. A situação, como eu falei, dos repertórios cantados nos anos 90 e para os que são cantados hoje, há um conflito muito grande, porque é muito mais comércio do que a adoração propriamente dita. No conflito de geração existe e sempre vai existir. Isso o pastor Luciano Manga me relatou. É uma questão que tem que ser resolvida com uma visão de valores do reino de Deus. Quanto à tradição, ela tem que ser preservada, porém sem o ranço. Eu achei interessante isso, do tradicionalismo. O tradicionalismo sem amor pode gerar ódio. Tradição e tradicionalismo são coisas totalmente diferentes. Amém? A tradição, ela nos traz o que? A história. Confere com isso? É o que nós somos. O tradicionalismo é aquela coisa, eu só começo o culto se tiver todo mundo sentado do meu lado esquerdo, com a mãozinha fechada. Gente, peraí, eu vou criar uma regra? É um senta e levanta, um senta e levanta, um senta e levanta, que você não sabe mais na hora que tem que sentar, na hora que tem que levantar. Aquele tipo de pregação onde o pastor, ele começa uma frase, a igreja tem que adivinhar e terminar a frase seguinte. Você não sabe quem que vai ser colocado.
Isso afeta muito a nossa dinâmica. Infelizmente no louvor isso tem acontecido também, tem se quebrado também. Pois bem, meus amados, o tempo passa e nós vamos viver daqui a 10, 15, 20 anos com esse mesmo estigma, querendo encontrar uma forma perfeita de adorar a Deus. E nós não vamos encontrar uma fórmula, nós não vamos encontrar uma receita que nos leve a isso, porque a adoração ela nasce no nosso coração para atingir o coração de Deus. É uma coisa voluntária. O que eu preciso para adorar a Deus, acima de tudo, é ser voluntário a Ele, estar disposto a Ele, a estar disposto a ouvir aquilo que Ele tem para me falar, primeiro por meio da sua palavra e por meio do cântico. Aí eu transmito essa mensagem à igreja da seguinte forma: preste atenção naquilo que o seu pastor, quando prepara a liturgia do culto, tem um sentido. A antífona que está sendo colocada, o cântico que vai ser ministrado do inário, os louvores que vão ser preparados, certamente em conjunto com a liderança pastoral, eles têm que transmitir uma mensagem só, para quando o pastor ou a pastora chegar aqui, a igreja já está preparada para receber a palavra. Se não acontece aquela coisa, a gente vem a ministração inteira da igreja falando de guerra, falando de batalha, falando de conflitos, e de repente vem lá a mensagem do pastor: intimidade com Deus. Meu Deus do céu, fugiu tudo. A harmonia precisa acontecer nos altares, a harmonia precisa acontecer aqui e aí na igreja, no local da adoração, no local onde é a expressão máxima. Temos Apocalipse e cremos, em nome de Jesus, que já podemos começar o nosso ensaio aqui, como aqueles homens, aqueles seres viventes, dizendo: santo, 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 somente isso, santo, 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 não tinha mais nada a dizer. Eles adoravam a Deus dessa forma. Que essa adoração atinja o seu coração em nome de Jesus. Que a perfeição da adoração seja encontrada através do que você pode oferecer de melhor. Aí eu pergunto a você: o que você tem de melhor para oferecer a Deus hoje, como adorador? A sua voz não é boa? Não importa. Adore ao Senhor com as tuas palmas. Você é um excelente dançarino, então não faça, porque não me mande dançar que a coisa vai ficar ruim. Rebeca completa 15 anos esse ano, a gente está indo numa oração para tentar fazer a festinha dela, ela está falando que eu vou ter que dançar. Meu Deus, já estou contratando uma bailarina lá da igreja para poder me ensinar como é que eu vou fazer isso. Não sei, não adianta. Mas você pode ser espontâneo de alguma forma. Apresente a Deus o teu melhor. Você vale aquilo que você tem. Você tem uma nota de $100 aí no bolso? Tem não, né? Tem uma moedinha de 5 centavos? Amém? Pô, alguém tentou lá. Então sabe qual é o teu valor financeiramente nesse momento? 5 centavos. Mas é o melhor que você tem. Então esse melhor que você tem, ofereça para o Senhor. Eu não falo do financeiro não. Eu falo da tua vida. O melhor que você tem é o teu talento como multifuncional, como instrumentista. Então adore dessa forma, mas transmita, não fique preso somente para você. Tem que ser transmitido, tem que ser passado. E com certeza o Senhor Deus há de nos abençoar dessa forma. Quero agradecer em nome de Jesus por essa oportunidade. Estamos à disposição dos irmãos. Esse livro está à disposição no site da igreja a R$15. É isso? Acho que está esse valor de R$15 aí. Né? Eu tenho algumas edições, caso queiram adquirir, eu tenho acho que 3 ou 4 livros aqui. Isso poderá ser uma ferramenta muito boa para o Ministério de Música e obviamente para discipulados envolvidos nessa parte musical de adoração da igreja também. Mais uma vez, obrigado, que o Senhor possa abençoar suas vidas em nome de Jesus.